Bom, pessoal, mais um videozinho, tentar ser curto, e vou focar no texto As Estrelas, do Edgar Morin, que eu deixei para vocês, como sendo essa primeira aula já do ECE, né? Por que eu escolhi esse texto? Eu acho que esse texto do Edgar Morin, ao situar uma análise sociológica do papel da estrela e do cinema americano, ele faz uma importante leitura da indústria cultural e, portanto, uma leitura sociológica e política do cinema. Então é uma forma de lidar com o cinema, de pensar o cinema, um pouco diferente do que a gente viu com o Bergson e com o Deleuze, que aprofundavam mais a relação da montagem cinematográfica e a montagem como expressão do pensamento, e aqui a gente tem uma análise sociológica a partir do cinema. Então não importam tanto assim a montagem, os conteúdos do filme, mas sim a indústria cinematográfica que é analisada. E aí vocês vão verificar logo, eu fiz um recorte para ser curto nesse pequeno vídeo, de que ele vai analisar o cinema, as estrelas do cinema, como o mito moderno, como semideuses, uma espécie de religião. Então toda a obra e todos os slides que eu deixei para vocês faz um passeio por vários estereótipos dessas estrelas do cinema. Essa passagem aqui é bem interessante na ideia da construção da estrela, né? Que o talent scout é atraído por um rosto promissor no metrô. E aí leva essa estrela que ele acha promissora para ter um banho de massagista, de beleza, de dentista, de loja, faz um teste na imagem para ver se ela é fotogênica, e aí a partir disso ela pode ser lançada, né, como uma estrela. E ele apelida isso então de Star System. Essa estrela que ele acha no metrô, ela é rara como ouro e abundante como pão, né? Desse duplo desenvolvimento foi concebido e institucionalizado o Star System, máquina de fabricar, manter e promover as estrelas sobre as quais se fixaram e se divinizaram as virtualidades mágicas da imagem da tela. A estrela é um produto específico da civilização capitalista. E mais, né? É um produto específico do cinema dentro dessa civilização. Ela responde ao mesmo tempo a necessidades antropológicas profundas que se exprimem no mito e na religião. De acordo com ele, então, nessa análise política sociológica, a estrela ocupa essa região, esse espectro do pensamento humano, que é a necessidade dessa espécie de transcendência. Então toda a aura que é construída em torno das estrelas, as suas casas, os seus hábitos e tudo que em torno dela faz dela um mito a ser seguido. De acordo com Morin, vem a calhar numa necessidade humana de ter isso. E o que o capitalismo transformou também numa mercadoria, né? A espantosa coincidência do mito com o capital, da deusa como mercadoria, não é casual nem contraditória. Estrela deusa e estrela mercadoria são as duas faces de uma mesma realidade. As necessidades do ser humano no estágio da civilização capitalista do século XX. Então é um fenômeno do século XX, né? Que é a deusa capital da estrela do cinema. Nesse mesmo slide tem aí também uma pequena frase, né? O close, o plano americano, o plano aproximado, eliminam a distância que separa o ator do espectador do teatro, tornando inútil a ostentação do gesto ou da mímica. Ou seja, a câmera aproximou, o close aproximou o que o teatro nunca daria, né? Que é a proximidade da tela do espectador com o seu Deus, né? Isso é bastante interessante também. A estrela de cinema é a estrela de cinema porque foi possível transformar os atores em objetos manipulados pelos técnicos do filme e porque foi possível dotar um rosto máscara, muitas vezes já portador de todos os prestígios notáveis da beleza e de riquezas subjetivas. A estrela de cinema é a estrela de cinema porque o sistema técnico do filme desenvolve e estimula uma projeção, identificação que culmina em divinização, precisamente quando se fixa naquilo que o homem conhece de mais comovente no mundo, um rosto bonito. A estrela, então, é escolhida exatamente e todo o aparato técnico vai em direção ao seu rosto. Não à toa, né, o rosto das estrelas aparece muito no cinema, nas telenovelas, nas séries, e aí também tem um pouco do quanto isso vai para propaganda, e eu diria até que hoje em dia a gente tem os influencers, né? A gente tem os digital influencers, né? Sejam os caras do YouTube, seja no Instagram, que promovem aí as suas
os produtos, ganham dinheiro promovendo produtos, né, são agentes da publicidade, mas é uma atualização dessa leitura sociológica e política que ele faz. Aqui eu ainda separei essa coisa da projeção, né? Ele vai por um lado por essa coisa da identificação, né? As estrelas conduzem nossos atos, gestos, poses, atitudes, suspiros de êxtase, lamentações sinceras, jeito de acender um cigarro, de soltar a fumaça, de beber com naturalidade ou com sex appeal, de cumprimentar com ou sem chapéu, de fazer cara de esperto, profunda ou trágica, de recusar um convite, de aceitar um presente, de rejeitar ou permitir um beijo. Aqui a gente pode usar um conceito do Guattari, né, de produção de subjetividade. A gente poderia dizer que os trejeitos da estrela produzem um jeito de ser, um jeito, né, de uma subjetividade que é projetada e o espectador fanático copia. Não à toa a gente tem muitos sósias, né, por aí desfilando, e a imagem trágica do Elvis Presley em Las Vegas é só uma dos sósias, né? A gente tem muitos sósias nessa coisa da produção de subjetividade. Não precisa ser o ápice é o sósia, mas certos trejeitos são copiados na nossa realidade. Então o que eu queria com esse texto do Edgar Morin era mostrar um pouco para vocês a leitura, o tipo de leitura que ele faz, que é essa leitura em que sociológica e política da estrela como um artefato da indústria cinematográfica, de venda, de publicidade, né, de aproximar e transformar tudo isso numa máquina, numa indústria cultural. Então ele é mais um daqueles que fazem a leitura a partir da perspectiva de uma indústria cultural. Então esse vídeo é bem curto, é bem passando por cima dos principais conceitos, para que vocês acompanhem na leitura do texto e na projeção dos slides e tentem responder as perguntas que eu coloquei lá para vocês. Qualquer dúvida, mandem pelo fórum, né, se comuniquem comigo e a gente tenta sanar essas dúvidas. Beleza? Bom trabalho para vocês, pessoal!